Quando fala o nome completo assim, fica na dúvida se está sendo abençoado ou se em casa às vezes é feio, né? Mas aqui foi bênção. Amém, queridos? Então, vamos. Hoje quero fazer uma leitura que às vezes não é tão habitual, de pegando alguns textos que não estão nos mesmos livros, na mesma sequência, mas que falam, que montam um contexto para que nós possamos estar trabalhando, né? Que o Espírito Santo nos revele mais de Cristo, amém? Enche as nossas vidas, amém, querido? Aleluia. Estou sozinho, deixou sozinho aqui não. E nós possamos caminhar com um alvo de crescermos na revelação de Cristo, na comunhão com o Espírito Santo. E há uns 3 domingos o Senhor vem trazendo no nosso coração, né, de que nós não podemos remover marcos antigos. A gente está muito em busca de novidades, de uma palavra nova, de um movimento novo, mas tudo isso flui em cima de um marco central, que é a palavra, que é o Evangelho, que é a base daquilo que o Senhor trouxe. E nós viemos trabalhando sobre isso, falando um pouco sobre o que é o Evangelho, sobre o poder de Deus, né, nos chamando a arrependimento e fé. Arrependei-vos e credes no Evangelho, que é a mensagem da cruz de Cristo. Falamos sobre isso, falamos sobre o fruto do Evangelho, né, que é aquele que foi justificado pela graça de Deus, pela fé. Ele tem um estilo de vida que ele caminha em obediência e integridade. Ele tem um chamado que começa, né, o Evangelho, lá com Abraão dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. E nós falamos sobre isso, que sermos chamados para andar na presença de Deus e sermos perfeitos, não é aquele estereótipo de santo, do santinho, de alguém que não erra, de alguém que não comete falhas. Se nós olharmos os homens da Bíblia, na ótica que nós temos hoje, natural, humana, de cobrar dos outros perfeição, ninguém passava no teste, certo? Alguém passava, né? Abraão, amigo de Deus, que Deus o chama falando na minha presença e ser perfeito. Depois disso, né, ele mentiu para livrar a própria pele, ele jogou a mulher no fogo, não conseguiu obedecer de cara, mas ele perseverou andando em fé, mas ele era um homem inteiro. Nós vemos Davi, né, que era um homem segundo o coração de Deus, cometendo muitas falhas, mas ele era alguém inteiro que pertencia a Deus. E nós somos chamados a isso, a arrependermos, a crermos no Evangelho, fomos chamados a sermos inteiros pela fé, mas isso só é possível, nós falamos sobre isso, pelo poder do Espírito Santo que foi derramado em nós através da bênção de Cristo. E essa é uma promessa de Deus. E Efésios, no capítulo 5, eu vou usá-lo como uma introdução, vou sair dele, depois a gente volta para concluir com esse texto. Mas ele é o chamado para nós nesse dia, ele é um resumo para que a gente se atente do que Deus está nos chamando, de como nós podemos arrepender, nós podemos crer no Evangelho, como nós podemos andar, uma vez justificado, andar em fé e integridade diante de Deus, andar na presença de Deus sendo perfeito. E Efésios parece que traz para nós uma clareza disso. Efésios 5,18 diz isso aqui para nós. 18 não, desculpa. Ainda está embaçado, tá? Uma hora eu vou voltar com a visão bem clara. Efésios 5,14 e 15. E aí nós vamos até o 18. E por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
parece que vai jogando um peso para nós, né? Um tanto de coisa que a gente não consegue cumprir, porque a gente entende, estou dormindo, aí a gente tem uma carga religiosa de cobrança daquilo que não é o que Deus cobra, de como assim eu estou sendo tolo, mas eu não consigo ser sábio, parece que a gente vai tentando com a nossa própria força viver isso, mas o versículo 18 nos dá isso. Olha, como é que você vai ter cuidado com a maneira de viver, como que você vai poder andar como sábio, não como tolo, como é que você vai aprender a aproveitar bem o seu tempo, como é que você vai discernir como os dias são maus, como é que você não vai ser mais insensato, e como é que você vai compreender qual é a vontade do Senhor. O versículo 18 nos dá a chave, nos dá a resposta que torna para nós possível. O que está escrito aí? Não vos embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, ou enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a grande chave, mas nós precisamos discernir um pouco sobre quem é o Espírito Santo. Então vamos dar uma passeada na Bíblia, vamos abrir em Lucas, no capítulo 3. Nós somos chamados a uma eu vou ler alguns textos em sequência, tá, querido, para a gente montar esse texto. Então, João Batista, quando aparece pregando a vinda do Messias, era o tempo de mudança, era o tempo de restauração de Israel, era o tempo que Deus estava visitando aquele povo depois de 400 anos, era um tempo novo onde Deus estava mudando a história com a vinda de Cristo. Ele levanta João Batista para preparar o caminho do Senhor, para que Deus pudesse voltar a agir e ser claro e manifestar e falar na vida do povo como nação. Deus nunca abandonou o seu povo, mas eram ações às vezes específicas. E no capítulo 3, no versículo 16, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então há uma promessa de como é o único jeito de nós conseguirmos romper com a velha natureza. Uma vez que nós fomos salvos, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo com fogo. E aí no capítulo 24, aliás, vamos ler o 4 aqui também, 18. O Senhor Jesus, quando começa o seu ministério, ele traz essa mesma expressão e referência às palavras proféticas sobre a vinda do Espírito Santo. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Deus levanta as palavras proféticas, envia Cristo, que é o nosso Salvador, que encarna de uma virgem, e o Espírito Santo estava sobre Cristo, unicamente sobre Cristo, não, em Cristo, porque ele era Deus e ele estava em Jesus, e somente é através do Espírito Santo que Jesus fez sua obra. Então, Jesus, que era o homem perfeito, sem pecado, não abriu mão desse poder, não abriu mão de ser cheio. E o ministério de Jesus começa depois que ele é batizado e cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos ganhar uma consciência de termos o Espírito Santo em nossa vida. Lucas capítulo 24. Então, João Batista aparece pregando: olha, virá aquele que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que vem, que tem o Espírito Santo, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E agora no capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 44, Jesus
quando morre, ressuscita, vence o pecado, ele levanta e diz: são essas as palavras que eu lhe falei estando ainda com vocês, que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tem um monte de gente que crê em Jesus buscando em qualquer outras fontes. Você não vai conhecer o Jesus verdadeiro se você não buscar na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não vai ter condição de nós recebermos a promessa se não crermos nesse Jesus que está na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que é a palavra de Deus. Então lhes abriu o entendimento. Essa foi a minha oração: Senhor, abre o nosso entendimento essa manhã. Amém, querido? Lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhe disse: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, havia uma promessa, essa promessa encarna, essa promessa está unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus morre, ressuscita, nos salva, somos batizados, ele é assunto aos céus e fica essa promessa, que esse Espírito que estava sobre Jesus seria derramado sobre toda a carne, sobre toda a igreja. Joel profetiza e agora está trazendo isso para nós. Tá claro, queridos? Tá dando para acompanhar aí? Para a gente criar o contexto, depois vai dar certo. Então, ele termina o texto, Jesus, e aí ele assunta aos céus e manda com que a igreja ficasse junta, mandasse que a igreja ficasse em Jerusalém, reunidas, esperando essa promessa. E esperar não quer dizer eu vou cuidar das minhas coisas até que essas coisas venham. Esperar tem a ver com a esperança de que aquilo era uma promessa e que iria se cumprir em breve. Pensa nisso, queridos. Esperar em Deus não tem a ver com sentar e ficar passivo, tem a ver com andar tendo esperança. Andar na presença de Deus e ser perfeito tendo a esperança. E esperança leva a alegria, esperança gera vigor, esperança gera fé em nós e esperança traz ânimo para caminharmos. Esperar com a ótica carnal gera murmuração, murmuração gera desânimo, murmuração contamina os outros, gera amargura e é tenso. Então o Senhor fala: esperais, né? Atos no capítulo 1, versículo 4, Jesus de novo faz essa colocação, aparece de novo, né? Que Jesus ressuscitou. Vamos ver o versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus e comendo com eles. Então Jesus ressuscitou, eles viram que Jesus estava ali e deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. E ainda é uma promessa, e quando chegamos no capítulo 2, no versículo 1, aqueles que obedeceram, o texto nos diz: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedeu que falassem. Senhor, traz revelação para nós da Tua presença nesse lugar e do Teu Espírito. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. E essa manhã nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Nós Te louvamos.
porque o Senhor é quem faz toda a obra em nós. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. E em nome de Jesus, nós te invocamos, Santo Espírito, para que o Senhor tenha total liberdade de atuar nos nossos corações e falar em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Então, queridos, nós temos aqui uma única chance. Deus nos chama a viver nesses dias, a andar na presença do Senhor, a ser perfeito, ou seja, a ser inteiro. E isso implica para nós o quê? Vermos como nós temos andado nos nossos dias e não nos enchermos com coisas desse mundo, não nos embriagarmos com vinho, mas enchermos do Espírito Santo. A única chance de nós conseguirmos andar na presença de Deus, sermos perfeitos, é sermos cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais nós conseguimos corresponder. Por quê? Porque o Espírito Santo está falando de poder. Então tem uma promessa. Nós não podemos negar, queridos, que depois da morte e da ressurreição de Jesus, que nós já falamos muito, depois do Evangelho, que nós fomos salvos, o Pentecoste com certeza foi o maior acontecimento na história da igreja e na história da humanidade após a morte e ressurreição de Jesus. Aqui foi historicamente o Espírito Santo foi derramado em cumprimento da promessa do Pai para ficar sempre com a sua igreja. E o texto nos reforça que essa promessa de Deus, essa necessidade do batismo com o Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, ela é fundamental nas nossas vidas. Então, nós temos uma palavra profética que se cumpriu, nós temos uma promessa que foi liberada e nós temos um derramar desse Espírito que já aconteceu e nós precisamos enxergar onde nós estamos hoje, como nós estamos conduzindo a nossa fé. Quanto mais difícil está para nós obedecermos, correspondermos e andarmos em Deus, talvez nós estamos vazios do Espírito Santo. Quanto do Espírito Santo nós estamos cheios? Quanto do Espírito Santo nós temos buscado encher? Quantos de nós temos tentado, se forçado, lutado com vícios, lutado com relacionamentos, lutado com sentimentos, lutado com mágoas, lutando com ressentimentos, lutando com a condição que às vezes estamos na palavra, lutando com questões naturais, lutando com enfermidade no nosso raciocínio, tentando andar do nosso jeito, querendo fazer a coisa certa e muitas vezes não conseguindo fazer a coisa certa. E às vezes até frustrado com aquela condição de que o nosso estilo de vida não está nos levando a agradar a Deus. Como se Deus estivesse desagradado de nós. Porque o que nos leva a agradar a Deus é a presença de Cristo em nós. Então fica isso. Deus se agrada de nós por quê? Porque nós fomos feitos filhos amados assim como Jesus. E Deus nos ama, e a disciplina que vem de Deus e as dificuldades que passamos para nos levar a amadurecer é prova do amor de Deus, que Deus não te entregou para você mesmo para andar sozinho do jeito que quer. E as tribulações revelam o nosso coração, as dificuldades, as pressões, os sofrimentos revelam o que está no nosso coração, revela a dureza da nossa alma, revela a dureza da natureza caída. É ou não é? E o amor de Deus nos leva a essas pressões para que isso seja revelado, e Ele nos dá os caminhos. Qual é? Permaneçam em Jerusalém. Permaneçam com aquilo que vocês têm, com a palavra que já receberam, porque está chegando o tempo, porque tem uma promessa, e essa promessa está sendo derramada, e ela foi derramada, e essa promessa é uma pessoa, e ela virá habitar em você, e ela virá conduzir a sua vida. E capítulo 4 e 5 reforça que essa promessa de Deus é uma notícia.
E capítulo 1, versículo 8 diz que quando nós recebemos essa promessa, nós vamos receber o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Participa aqui comigo, vamos. Vamos receber o quê? Vou dar uma dica. Recebereis, vamos de novo. Recebereis poder. Poder. O que está acontecendo conosco hoje? Cansaço. O que tem acontecido conosco hoje? Frustração. Tem uma entidade aí, uma potestade que caminha no meio dos crentes, que chama, já falei o nome dele, só sai com jejum e oração. Lembra o nome dela? Correria. Não está fácil para ninguém não, é correria. Então o problema que nós precisamos enxergar, queridos, não é as circunstâncias que nós estamos passando, é não entender a promessa que Deus nos fez, do poder que está em nós para vencer e viver nessas coisas até que Ele venha. Esse é o ponto que eu creio que o Senhor quer nos trazer nesses dias. O mundo não vai melhorar. Isso não é pessimismo, tá, queridos? Não é pessimismo. A política não vai melhorar. A gente está se encantando aí porque está ganhando uma folguinha, o Trump ganhou, está mexendo. Não creia nessas coisas. Os recursos financeiros não vão resolver as nossas vidas. Mas há uma promessa que vai nos levar a ter uma vida de poder. Poder. Essa é a promessa de Deus. E isso é um revestimento de poder. Mas você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse é um batismo. E o que é uma bênção? Isso não está falando de ser uma possibilidade. Isso não é uma possibilidade, irmão. Isso não é algo que, dependendo do que acontecer, pode ser que aconteça. Isso não é uma opção. Isso vai acontecer porque isso é uma promessa. Então você não pode ficar olhando para a sua circunstância muitas vezes de não corresponder, porque nós estamos enchendo a nossa carne, enchendo as nossas almas e não estamos nos enchendo do Espírito Santo, como se não fosse possível corresponder a Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito é o Espírito de poder. Não para gerar uma expectativa de melhorar as circunstâncias. Vamos virar essa chave para nós virarmos a nossa mente, o nosso coração, o nosso esforço, a nossa anseio numa busca de sermos cheios do poder de Deus, porque Ele prometeu esse poder, e é esse poder de Deus que vai fazer com ou que as circunstâncias mudem, ou que a gente passe por elas com vitória, ou que a gente alcance aquilo que Deus tem, ou que nos leva a fazer a vontade de Deus. Como? O jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. Não está dizendo que a vida vai ser fácil, mas diz que nós podemos passar por ela de uma outra forma. Nós podemos ter paz no momento de tribulação, como a gente vê lá. Me encanta. Aqueles 3 amigos de Daniel, eles são, como diz os jovens, são brutos. De peitar o rei Nabucodonosor, o sistema político, o sistema religioso, o sistema financeiro, o domínio sobre esse mundo, a vida em risco. E vocês vão se prostrar. Vamos não. Vamos não. Quero ver quem é o Deus que vai fazer vocês não se prostrarem. Quem é o Deus que vai livrar vocês? E eles não falam assim, eu tenho certeza, Deus vai me livrar, Deus vai fazer aquilo que é bom. Deus não vai fazer isso comigo. Deus não vai me deixar na mão. Ele só fala assim, olha, não sei te explicar, não vou te explicar, se Deus quiser Ele livra, se Deus não quiser Ele não livra, e nós vamos para a fornalha, e a gente fica muito encantado, porque eles foram livres da fornalha, mas eles podiam ter ficado lá. O que iria mudar? Para eles? Nada.
porque a glória e o poder de Deus estavam sobre eles. Então, queridos, o Senhor está nos chamando a esses resgates. Nós fomos salvos, amém? Você foi salvo? Tem certeza? Absoluta? Foi batizado? Salvação está resolvida? Salvação está resolvido. Tem uns que estão rindo assim, parece que está meio na dúvida. Se estiver na dúvida, você, no final do culto, procura a gente ora com você e embora. Salvação está resolvido. E a gente está se desgastando para agradar não a Deus. Então você está salvo, você é filho. Nós agradamos a Deus por causa do sangue do Cordeiro que está naquela porta. O grande problema nosso hoje é não crermos e não andarmos numa perspectiva da promessa que Deus nos deu. O recurso que Deus nos deu para que a gente ande na vontade dEle. Hoje é o tempo que eu creio que Deus quer nos despertar. Lucas, lá em João, no capítulo 20, diz que Jesus ressuscitou e ele soprou sobre os discípulos e eles disseram, olha, recebam o Espírito Santo. E aqui Jesus está falando, né, em Atos, Lucas, em Atos 1:8, que eles iam receber a promessa, que eles estavam cheios. Nós já recebemos essa promessa. Se você foi salvo, sua vida está resolvida, o Espírito Santo habita em você. O próprio Senhor Jesus disse para aqueles irmãos ali que estavam lá, que eles já estavam limpos, mas eles não estavam cheios do Espírito. Uma coisa é que eles receberam o Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito presente. Outra coisa é nós termos o Espírito como regente. O Espírito Santo está presente aqui. Amém? O Espírito Santo está presente na sua vida. Amém, queridos? Você tem certeza? Isso tem que ter. A pergunta é, o Espírito Santo é regente das nossas vidas? O Espírito Santo é alguém que a gente fala assim, ele convence do pecado, da justiça, do juízo, e você acha que o Espírito Santo vai passar o dia apontando o dedo para você onde você está errado, e mesmo assim você vai andando do nosso jeito? Ou o Espírito Santo é alguém que chega para nós e diz assim, basta, você vai andar assim, 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 assado. Não consigo. Consegue. Porque essa é a vontade de Deus. E Deus não iria cobrar uma coisa que Ele não nos deu poder para obedecer. Deus não é incoerente de nos chamar a viver um estilo de vida que Ele sabe que por nós não conseguimos, mas sem nos dar os recursos que nós colocamos. Todos que estavam naquela sala eram salvos, eram crentes, eram fiéis em Jesus. Mas faltava o quê? Um enchimento. Um revestimento do poder do Espírito. E é isso que nós estamos querendo. Eu creio que hoje é um tempo que nós precisamos buscar. O derramamento do Espírito Santo, trazendo esse poder, acontece por uma causa que aqueles discípulos fizeram. O que nós podemos fazer por isso? O que nós podemos fazer? O que aqueles discípulos podiam fazer? Jesus falou, ó, você vai para lá, fica quieto lá e espera lá, porque essa promessa vem do alto. O que nós podemos fazer, queridos, para cooperar com Deus, para acelerar esse processo de sermos cheios do Espírito Santo? Obedecer a direção e a ordem que Jesus dá. Obedecer consciente aquela revelação que Deus nos dá capacidade de obedecer sem o Espírito. Então nós temos um nível de consciência antes. Quando nós obedecemos, nós crescemos na revelação, crescemos em poder e vamos andando. E esses discípulos fizeram o quê? Eles obedeceram a Jesus. E o que eles fizeram? Permaneceram juntos na cidade. E isso é muito sério, porque permanecer junto era necessário para que viesse o derramamento do Espírito Santo. Enquanto estava um pouco lá, Jesus aparecia, comia com eles, e quando Jesus apareceu, eu fico viajando lendo a Bíblia, quando Jesus apareceu a primeira vez, falou, vocês têm alguma coisa para comer aí? Tenho, tem peixe. Comeu, agora vem o derramar do Espírito Santo. Falou, não, mas está faltando aqueles dois irmãos que foram lá fazer não sei o que no caminho de Emaús. Vai lá buscar esse povo para Emaús, traz eles para Jerusalém para estar aqui no Senado. Então, um dos pontos era permanecer juntos.
Nós queremos ver um mover aqui, mas todos nós temos, como se fossem aquelas fiações, né? Eu viajei muito ontem. Quando você pega aqueles cabos de rede, você já viu que dentro dele tem um monte de fiozinho, né? Se um tiver desconectado, né? Dá problema na internet, você chama o povo. Então nós temos que estar juntos, porque cada um é importante. Cada um tem uma parte desse derramar do Espírito. Capítulo 1, no versículo 14, diz que eles perseveravam unânimes em oração, reunidos não aleatoriamente, não reunidos para participar do culto, porque eles eram crentes, mas reunidos porque eles eram conscientes e perseverantes na esperança de que a qualquer hora, ali naquele ajuntamento, o Senhor poderia cumprir essa promessa, derramar o Espírito Santo e enchê-los de poder para viver o que Deus chamou a vida deles, para viver o que Deus tinha para a igreja. Amém? Todos estavam reunidos aonde? No mesmo lugar. Vamos trabalhar um pouco no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Nós precisamos estar juntos, não de forma aleatória, não se der. Mas quando nos reunimos, nós precisamos nos reunir entendendo que nós fomos salvos, fomos batizados, fomos resgatados do império das trevas, nós temos um Espírito Santo que é regente e nós temos uma promessa para receber, que é crescermos na revelação de Cristo e que haja um derramar desse Espírito, porque o Espírito Santo está presente nas nossas vidas. O Espírito Santo está presente na igreja, mas se nós formos francos, não é uma questão de acusação, mas de diagnóstico, ele não tem sido o regente das nossas vidas. Eu não posso falar por vocês, mas da minha eu tenho dado trabalho. Vocês não, né? Vocês são bons, né? Vocês são crentes. Queridos, precisamos nos livrar de todos os embaraços de entulho. E uma das piores é achar que nós conseguimos corresponder a Deus fazendo o que eu acho que tem que ser feito. Não. Eu creio que nós estamos entrando assim, com muitos movimentos, com muita dificuldade, com muitas barreiras. Nós temos falado com a igreja, muitas coisas acontecendo. Mas algumas coisas foram vivendo e eu comecei a me alegrar de que nós não conseguimos andar sem o Espírito Santo nos reger. Pensa uns caras, não, uns caras bons de ideia não, né? Pensa um caboclo bom de ideia. Né, cara? Tem hora que eu passo para cima do cara e ele falou, não, lá vem você. Eu falei, vou para cima de você. 2024 eu fiquei quietinho, na virada do ano ele veio de branco. Eu falei, moço, você está achando que você vai passar de branco para ter paz em 2025? Esquece, meus pais, olha o que você não vai ter, eu estou no gás. Não vai, irmão, não vai. Não, mas se a gente cantar uma música X ou agir de um jeito, não vai. O Senhor está nos chamando, porque tem uma promessa, vai acontecer, não é só uma possibilidade. Nós podemos agir só às vezes no tempo ou não no tempo. Nós podemos resistir buscando outras coisas. Agora nós estamos falando que nós nascemos para pregar o Evangelho, que tem promessa para ser entregue, mas deixa eu falar uma coisa. O Espírito Santo foi dado primeiro à igreja e depois ele deu a igreja ao mundo. Não vai acontecer diferente. Não adianta a gente achar que nós vamos conseguir fazer essa igreja fluir de um monte assim maravilhoso e ver coisas grandes para vir o Espírito Santo e a gente ver Deus. Nós permanecermos na esperança, na consciência, na fé de que Deus não falha com as suas promessas, estarmos aqui com essa perspectiva de que Deus pode cumprir essa promessa hoje,
E ela é constante, ele não vai encher de uma vez, porque o enchimento do Espírito Santo, eu não sei se vocês tinham uma ideia, eu tinha uma ideia como se fosse aquela ideia de balde, sabe? Parece que vinha um balde assim, a gente ia enchendo. Não, é de fonte, é de nascente, é de coisas que acontecem, igual aconteceu lá no Rio Grande do Sul. É um sistema, é ruim, mas mostra o que é a versão do Espírito, é que vem algo do céu e ele vai enchendo a nascente, e de dentro para fora ele vai inundando, vai matando a carne e vai nos levando a fazer a sua vontade. E aí ele trabalha aqui, olha. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É importante estarmos todos reunidos no mesmo lugar. O mundo está trabalhando para nos afastar, porque essa é uma obra do inimigo, e Deus vai precisar de muito poder do Espírito Santo para nos colocar junto, porque tem coisa demais nos sugando. Fazer o quê? Ô Senhor, perdoa que ele não sabe o que fala. Perdoa, meu companheiro Jesus. Ô Senhor, salva nós, né, Senhor? Não pode. Não é que não pode, queridos. Presta atenção, não é que não pode. A Bíblia diz que o que a gente semear, nós vamos colher. Então, como que está a minha vida hoje? Se eu estou buscando ser cheio do Espírito Santo e entendo que é uma promessa, isso vai acontecer. Se eu alimento a minha carne e estou buscando outras coisas e me embriagando com coisas desse mundo, você vai colher coisas desse mundo. Então, a perspectiva esse ano é que quem corresponder à voz do Espírito vai colher os frutos da voz do Espírito. Quem não corresponder à voz do Espírito não vai colher os frutos da voz do Espírito. E aí não dá para a gente ficar mais brigando que o fulano corresponde, o povo não quer nada, que não sei o quê. Eu tomei uma decisão, querido. Se você quer ficar com as lentilhas, fiquem com as lentilhas, eu vou pegar as bênçãos. Né? Por quê? Porque a gente precisa crer na relação que nós temos com Deus, de filhos, de pai, e dessa presença do Espírito, com um propósito, um chamado, uma vocação que nós temos, e não o peso de uma religião, de uma carga da igreja, que os pastores vão brigar, que é o que se eu não der o dízimo, o devorador vai pegar. O devorador está com depressão, né? O crente gasta tanto, que a hora que ele chega, o crente já gastou, nem ele está conseguindo pôr a mão nos dízimos às vezes. Então, irmãos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam no mesmo lugar. De repente, posso confessar para vocês, eu estava orando. Deus, a hora que eu ler de repente, assim, cala minha boca, cala tudo e vem, faz, né? Oh, Jesus, vem. Veio do céu um som, como um vento impetuoso. Por que Jesus usa a figura de vento? Primeiro, poder. Segundo, o vento é livre. Ninguém controla o vento, até hoje. Até hoje. As pessoas podem até criar mecanismos para se defender do vento. Mas ninguém controla o vento. Ninguém controla o Espírito Santo. Ele é Deus. E ele vem como um vento impetuoso, porque ele vem com, o ímpeto dele é com poder. E onde ele chega, ele enche. Então, ele enche todas as coisas. Ninguém pode resistir ao Espírito. Ele sopra onde quer. Jesus fala, olha, ele sopra onde quer, ele vai onde quer. Ele não pode ser controlado. Então, se ele não pode ser controlado, por que ele não vem, joga tudo e resolve tudo logo de uma vez? Porque ele nos quer participantes, conscientes, nos ama e está. Eu acho que ele deve estar usando uma paciência fora do normal. Mas não é porque nós o controlamos, é porque ele tem um plano e nos quer dentro desse plano. Mas vai chegar um ponto que ele vem, ele não pode ser controlado, ele não pode ser resistido, ele não pode ser administrado. Entende? Olha o tamanho desse poder. E ele veio e apareceu e encheu toda a casa. Nós temos, às vezes, a mania de falar assim, às vezes nós estamos numa reunião dessa, às vezes Deus pega um, às vezes Deus não pega outro, aí uns recebem,
outros não recebem. É assim mesmo. Não, não é, e a partir de que eu comecei a ler esse texto, não aceito isso, porque aqui diz que todos foram cheios. O alvo é que todos sejam alcançados. O alvo é que todos que estejam aqui saiam com aquilo que o Espírito Santo quer ministrar. Não dá para eu entrar numa reunião e depois sair sem nada acontecer. O alvo é que todos recebam. O alvo é que todos sejam cheios. O alvo é que todos de alguma forma sejam tocados. E nós vemos que aqui em Atos era isso que aconteceu. E apareceram distribuídas entre eles línguas sobre cada um deles. Há um movimento coletivo, mas há um derramar individual sobre cada um deles. Tem algo do Espírito Santo para nós de forma como igreja, para mudar essa história, para que Deus seja glorificado e a gente vá para o mundo para buscar aquelas ovelhas que ainda não foram alcançadas. Mas há uma porção para cada um de vocês aqui. Estou vendo aqui desde o Pedro, que é o meu, acho que o mais novinho aqui no meio dos povos, até ali o Zé Maria, para sua vida, Leonardo, para sua vida, Samir, para você, Dila, tem uma porção para cada um. E às vezes a nossa expectativa atrapalha, às vezes os nossos conceitos atrapalham, às vezes experiências passadas atrapalham, às vezes ansiedades com o futuro atrapalham. Nada pode impedir o Espírito Santo de nos agir. O que nós precisamos é crer. E aquilo que às vezes o segura é porque ele está querendo te envolver para que você chegue. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar outras línguas à medida que cada um lhes dizia. Eu creio que é isso que o Senhor tem, porque Atos 1, quando fala de recebereis de poder, todos. E quando fala de receber o Espírito Santo, está falando de receber poder. Hoje o nosso culto está pentecostal. Poder. Poder. Poder para quê? Poder para vencer o medo. Nós vemos que esses discípulos estavam trancados, lá no capítulo João, versículo 19, que eles estavam trancados dentro do cenáculo com medo de Jesus, com medo dos judeus, com medo de morrer. Quantos crentes hoje estão vivendo uma ansiedade, estamos doentes, estamos tensos, com medo de enfermidade, medo das coisas não dar certo, medo de não ter dinheiro, medo de não dar conta de pagar as contas, medo de relacionamentos. Eu vi gente até com medo de ter um relacionamento restaurado, porque estava ferido com o outro, e se Deus fazer a obra, Ele vai fazer eu reconciliar com a mulher, então eu não quero. Olha que doideira, querido. Medo, não, mas a gente está rindo, não, é medo, isso é sério, porque é a natureza caída dominando, e o Espírito Santo, e precisa de poder para isso, e é uma promessa de Deus que esse poder está derramado. Ele não vai ser, ele está derramado no nosso meio. Nós precisamos virar a chave só de que o Espírito Santo saia da posição de alguém presente e nós no domínio, e ele se torna o regente e nós obediente. Parece que assim, está muito simples, mas está muito difícil. É só desapertar o parafuso, mas está enferrujado, está travado, a ferramenta não está certa. Então é espírito de poder, poder para que a gente viva, poder para que a gente vença o pecado, poder para que a gente vença a carne, poder para que a gente vença vícios, poder para que a gente vença o medo, a ansiedade. Paulo nos diz isso, o Espírito Santo é o Espírito de poder, não existe cristianismo sem poder, não devia haver um crente sem poder. Agora, não é poder aparente aí fora para exaltar pessoas, para fazer só sinais e milagres, é poder para andar na vontade de Deus, é poder para dizer não para o pecado, é poder para ser livre, para viver o Evangelho, a comunhão com Deus. Não existe, o próprio Jesus Cristo, que era homem perfeito, foi batizado e não abriu mão desse poder. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz, olha, a minha linguagem, a minha pregação,
Olha aqui um problema dos dias hoje. Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Olha o problema que a gente arruma. Vou confessar o pecado. A gente sofre durante a semana. O que eu vou pegar? Fico estudando um monte de coisa. E a gente quer trazer uma palavra bem elaborada. É confissão de pecado para eu ser curado, para vocês pararem de comer que me dá ruim, né? Mas não foi palavra persuasiva de sabedoria. E hoje está complicado, porque as pessoas vão para a internet, cada um tem uma doutrina, tem 500 mil, e aí fica ouvindo coisas. Quando você vai falar, você tem que convencer a pessoa. Não, querido. Acho que nós estamos virando uma chave. Mas em demonstração do Espírito de poder. Deus me ajuda a parar de querer convencer os irmãos quando eu estou pregando e derrama poder lá. Está entendendo? Que não é só poder de sapatear e coisas externas. É algo de dentro para fora. 1 Coríntios 4:20 diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo, fala, por esta razão... Irmãos, presta atenção aqui, Paulo está falando para vocês, tá? Por essa razão, eu te lembro de que despertes o dom de Deus. Cada um aqui tem um dom. Você falar que não tem, você está dizendo que Deus está mentindo. Então eu preciso buscar o dom de Deus, que há em ti pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E esse poder não é das nossas capacidades naturais, mas do Espírito Santo. Atos 1:8 diz: você vai receber poder para ser o quê? Testemunha. Sabe qual que é a palavra no original ali? Mártir. O que é um mártir? Tem alguém aí? Mártir é alguém o quê aqui? Está pronto para quê? Morrer. Tem gente morrendo pelo comunismo, tem gente morrendo pelo islamismo. E nós que somos os únicos que podia ter tranquilidade para morrer por uma causa, estamos com medo de morrer. Medo de morrer na nossa natureza, nos meus conceitos. Morrer os pensamentos. As mulheres não são submissas porque não morreu para o mundo. Porque eu não vou ficar capaz de depender de homem, não sei o quê. Homens não têm autoridade porque é eu que mando nessa casa. Para com essas coisas, vamos para a palavra. O que a palavra diz tem poder, e o poder do Espírito Santo vai colocar as nossas casas em ordem. Não baseado no que eu acho, o Carlos acha, vocês acham, os irmãos acham, baseados no que o poder do Espírito Santo vai fazer. Nós temos orado, o Espírito Santo deixe de ser somente presente e se torne um regente. Poder para morrer. Nessa época, quando Jesus fala isso, era perigoso ser cristão. O custo era alto. Falava que adorava um outro rei, sendo que o rei era César, era guilhotina. Qual é o custo para nós hoje dizendo que é crente? Na estrutura que nós temos? Nenhum. Mas vai chegar um tempo que vai ser problema. Sermos verdadeiramente discípulo. Então, ser crente não tem custo. Ser discípulo tem custo. Não existe ser um discípulo de Jesus sem custo. Parece que nós estamos precisando disso. Então, irmãos, nós aqui não estamos tratando de mais uma doutrina só teológica. Nós estamos tratando de vida. Para termos uma vida de fé, uma vida saudável, forte, para termos famílias fortes, para termos família sacerdotal, para levantarmos sacerdotes, para nós termos uma comunhão com a palavra, para nós resgatarmos aquilo que precisa. A nossa natureza precisa sair da regência e o Espírito Santo precisa se tornar o regente. Nossa natureza dura precisa se submeter ao poder do Espírito Santo. E nós precisamos começar a andar debaixo desse poder do Espírito Santo. Deus não vai estar manifestando muito poder no nosso meio, porque a gente se encanta com o mover e esquece daquilo que Ele tem para produzir. Faz sentido? E é um tempo, eu creio, e que é para todos, que Deus está tratando a gente, Deus está fazendo alguma coisa no mundo. Deus nunca perdeu o controle. Mas você que está aqui hoje, para concluir,
que é salvo, que é crente, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tem o seu nome escrito no livro da vida, você está cheio do Espírito Santo? Não é retórica, não precisa responder, mas eu preciso que você tenha uma avaliação sincera para nós nos colocarmos diante do Espírito essa manhã no final. Você está cheio do Espírito Santo? Eu estou. Há provas, há frutos, há sinais, há evidências de que nós estamos cheios do Espírito Santo. A evidência, aonde essas evidências aparecem? Nós conhecemos isso pelo fruto. Aparece muito mais na minha casa, nos lugares de intimidade, nas minhas relações fora, do que aqui. Aqui dá para enganar. Aqui tem um movimento que dá para enganar, que a gente está cheio do Espírito. Muitas vezes nós podemos ter descargas emocionais com aparência de algo do Espírito. Não, o Espírito Santo nos enche de dentro. Se você está cheio do Espírito Santo, vem transformação. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, isso vai gerar fruto. Fruto que permanece. Isso vai ter evidências. Não é para aparecer para os outros, é para glorificar Deus. Não é para aparecer para os outros, é para revelar Jesus. Não é para dizer que eu sou alguém legal e que eu sou alguém muito crente. É para que o nome de Deus seja honrado e as pessoas vejam que em Jesus há salvação. Ser cheio do Espírito Santo não é opção. É uma ordem e é uma promessa. Como Deus prometeu que nós seremos cheios, Ele não aceita que a gente não seja cheio. E isso é por amor, queridos. Você já recebeu esse poder do Espírito? Você quer estar cheio do Espírito Santo? Ou uma outra pergunta: por que você está cheio? Fica essa pergunta para você, irmão. Qual tem sido o grande anseio da sua alma? Qual é o seu grande projeto de vida? Aonde você tem lançado as suas esperanças, seu coração? Onde você tem lançado os seus recursos financeiros, o seu tempo, a sua energia, o seu vigor? O que está enchendo a sua alma? Mas você quer ser cheio do Espírito Santo? Muitos que já foram querem um renovo. Você quer cheio desse revestimento? E às vezes nós não estamos cheios, por quê? Porque tem coisas que vão precisar ser retiradas. Então às vezes a gente não está cheio, não é porque você está todo errado, é porque às vezes o seu coração está cheio com coisas que vão precisar ser retiradas. E às vezes são coisas legítimas. São coisas legítimas, mas que não está debaixo da regência do Espírito Santo. Aí a nossa vida fica sem poder. E quando a gente está debaixo da coisa do Espírito Santo, pode parecer que está errado, e vem poder do Espírito. É a necessidade que nós temos para romper com a nossa rotina, é poder, e é muito poder. E é tanto poder que precisa para vencer a natureza, que Jesus teve que encarnar, teve que morrer naquela cruz, teve que ressuscitar, teve que ser assunto aos céus, ficar lá intercedendo para nós o tempo inteiro e derramar o Espírito Santo para que esse negócio possa andar. Nós somos fracos não, né, irmão? Mas nós temos essa promessa. Sair do peso daquilo que é negativo e entrar nessa busca. Uma coisa é que o Espírito está habitando em nós e é preciso mudar. E aí nós podemos voltar para aquilo que Efésios diz. Efésios 5 está nos dizendo, para concluir. Meus irmãos da música podem vir. Apesar da ordem clara, nós precisamos que estejamos com o coração aberto. Muitas vezes, você fala assim, eu não consigo ouvir Deus. Muitas vezes não é porque o Espírito Santo não está falando. Muitas vezes é porque o nosso coração está endurecido. Nós temos muitos sonhos, nós temos muitos planos, nós temos muitos projetos, nós temos até palavras de Deus. E às vezes elas não estão se cumprindo, porque nós estamos cheios
e sendo regidos por qualquer outra coisa que não seja o Espírito Santo. E nós precisamos urgente clamar por esse poder. Se não estamos com uma vida cristã cheia do poder do Espírito Santo, olha aqui para mim, queridos, não é por falta de poder, não é por carência do Espírito, não é por carência de poder. Talvez é porque realmente nós estamos gastando muita coisa aí, enchendo-nos com muitas outras coisas que não seja o Espírito Santo. E ele fala aqui em Efésios, tenham cuidado com a maneira que viver. E quando ele fala de não como tolos, sejam sábios. Ouve o que Jesus está dizendo. Entre em andar na presença, ser perfeito. Aproveite bem o tempo. Nós estamos numa guerra contra o mundo que está querendo nos distanciar quando Deus fala para estarmos juntos e nos roubar tempo com coisas que não são úteis ou com coisas que não são necessárias ou com coisas que é legítimo para outro, mas não é para você. Por quê? Porque cada um tem um chamado e o poder do Espírito Santo vai fluir quando cada um entrar naquilo que o Espírito Santo lhe delegou. Eu não estou conseguindo, nós vamos ser como igreja, vamos pegar irmãos mais maduros, tem pastores fluindo, não são os caras que têm dons, precisa andar, senão nós não vamos sair do lugar. Amém? Podemos buscar alguma porção do Espírito Santo agora, com esperança, com certeza, com fé, que essa ideia assim, isso não é só uma possibilidade que pode acontecer, é uma promessa, eu quero. E eu quero agora, não num tom de arrogância, é falar: Deus, me alcança aqui hoje, me dá uma porção desse Espírito Santo, me dá essa porção agora. É isso que nós precisamos buscar. Eu não consigo fazer o que eu precisava fazer. Para de gastar energia. Não estou dizendo que você vai ser ignorante com isso e não vai se esforçar para fazer, mas muda o foco. A minha prioridade é ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso desse poder. Não dá para resolver mais na mente, não dá para resolver nas estratégias. Precisamos de poder do Espírito.